Shalom, shalom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo super especial do professor Leonardo Andrade. Vamos falar um pouquinho sobre o Salmo primeiro. Nós estamos estudando o Salmo primeiro. Vamos lá? Vou botar aqui para vocês o Salmo primeiro para você estudar. Vou sair daqui para não atrapalhar. Isso. Escolhi minha caneta vermelha. Vamos lá. Ó. Hoje eu vou falar um pouquinho, pessoal, um pouquinho mais avançado desse salmo, tá? Um pouquinho mais avançado desse salmo. Eu quero falar de um verbo, dos verbos, na verdade, não de verbo, né? Mas dos verbos que estão aqui, principalmente do primeiro verbo, tá, pessoal? Cadê? Deixa eu botar aqui. Esse primeiro verbo aqui, ó. Tá? Esse primeiro verbo. Vamos lá, só para você entender um pouquinho, tá, pessoal? Entender um pouquinho sobre os verbos na língua hebraica, tá? Vamos lá. O verbo do tronco cai, ali está o tronco cai na terceira pessoa, tá? No tempo perfeito, tá? Aqui tronco cai. 68% dos verbos estão nesse tronco, na página 58 de Vita, Rosemary Vita, tá? Rosemary Vita, tá bom? Então, na página 68 de Rosemary Vita, daquele livro Noções Básicas do hebraico, você vai aprender sobre isso, tá? Você vai aprender sobre essas questões, tá? E você vai entender ali, você vai entender o quê? O particípio ativo ou presente, tá? Presente ou particípio ativo, tá? O plural, vamos começar pelo singular. O singular masculino é feito dessa forma aqui. A consoante, depois Rolen Vav, depois a consoante acompanhada de um tisserê, tá? E mais a consoante, tá bom? Então, aqui, como nós temos essas três, vamos lá. Vamos botar aqui, o verbo seria, ó, se fosse no presente, tá bom? Ó, vou ler, vou ler, vou ler, vou ler. Entendeu? Seria basicamente isso aqui, tá, pessoal? Seria basicamente isso. Professor, e no feminino? No feminino é quase igual, tá bom? O feminino é a consoante, deixa eu buscar aqui, Rolenvav, aí depois você tem mais o Shivá, você tem mais um Kamatz, ou Kametz, Kamatz, e por fim você tem um Tav, tá bom? Aí é só você colocar aqui, adicionar raiz triconsonantal, tá vendo? Aí você tem aqui lamed e o sinalzinho. Aí você tem rolê, rolerot, seria isso, basicamente. Tá ok? Então, essa é no singular feminino, essa é no singular masculino, tá bom? Porém, aqui ele está no estado presente, tá, pessoal? Estado presente. Presente seria o quê? Desculpa, presente não. Presente eu acabei de falar. Aqui ele está no passado, tá? No passado. O passado a gente chama de perfeito, tá? De perfeito. De perfeito. Ou seja, um tempo que completou. Porém, aqui nós temos algo interessante, que a maioria das traduções não trabalha essa tradução, né? Não trabalha. Aqui nós podemos usar aquilo
que fora estudada por um camarada chamado, ó, esse aqui, ó, Francis Anderson. Francis Anderson é chamada de bifurcação andersoniana, né? É um conceito linguístico que uma análise linguística, na verdade, né? Ele analisa as formas verbais do hebraico bíblico, no que tange a sua volatização, né? E a conjugação dos verbos e a identificação do tempo verbal. Essa teoria aí de Francis Enders analisou as formas verbais do hebraico, que ele trabalha tanto o perfeito como o imperfeito, né, na sua maior base. Ele acredita que as formas verbais podem ser divididas em duas categorias, indicativo e subjuntivo, ou mais precisamente, real ou irreales. A bifurcação se dá principalmente nesses dois que eu acabei de falar. Perfeito, né? Perfeito, muitas vezes para indicar o passado, e imperfeito, muitas vezes para indicar o futuro. Francis Enders, ele, ele se desvinculou das tradições ou das interpretações tradicionais que associavam o perfeito exclusivamente ao tempo passado e o imperfeito, consequentemente, ao tempo futuro. Ele sugere que, em vez disso, né, dessa fixação, ele indica uma maior flexibilidade dependendo do seu discurso, conforme aqui do texto do Salmo primeiro. Então, nessa compreensão, a ação do verbo aqui, ela pode ter uma variação, uma volatização. No contexto do Salmo primeiro, refere-se à análise das formas verbais e a maneira que elas são usadas para expressar diferentes aspectos do tempo e do aspecto, né? Ou seja, a completude ou a continuidade da ação dentro do contexto que nós estamos estudando, que é o hebraico bíblico. Então, as escolhas verbais são cruciais para entender a intenção do texto. Então, aqui, ele vai trabalhar as questões que se referem a uma volatização. Beth Bacon, ela vai trabalhar aquilo que é o tempo fixo, né? O tempo fixo dentro de todo esse enredo aqui do hebraico, tá bom? Então, são essas duas colocações que eu queria passar para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão do passado, do presente e do futuro, tá bom? Então, você tem aí todo o processo, tá? Eu acabei de falar, tá? Para vocês, aí a questão do tempo. Aqui você tem, ó, a palavra conselho, e aqui ela tem um sufixo, tá? Um sufixo que é o patar mais o tav, tá? Que indica construto, construto feminino singular, tá bom? No hebraico é imprescindível você saber sempre o sufixo, né? Sufixo é importantíssimo. Aqui é o sufixo no absoluto, ou é construto ou é absoluto. No absoluto, masculino, né? Masculino no plural. Então, essas coisas você tem que saber, tá bom? Você tem que saber para você não se perder. Então, aqui você tem
mais um indicativo aqui, que é o sufixo, ó. Aí, deixa eu desenhar aqui para você, ó. Aí você tem a palavra a, xi. Aí você tem aqui uma vogal breve, e aqui você tem o chivá. Sempre que o chivá vir após uma vogal breve, ele vai ser mudo. Então, aqui, achi aqui, ó, lado direito é SH. Achi, a, chi, re, tá? Aqui é uma vogal longa por posição. Tisserê com iô de vogal longa por posição. Axirê, os louvores de, ou seja, é a felicidade de. Então, é bem interessante aqui, porque aqui explica que esse homem é feliz. Então, as felicidades do homem que não anda ou não andou segundo os conselhos, nos conselhos de quem? Dos maus, rechaim, dos ímpios, o vederer, e no caminho, rataim, dos perversos, não, amad, amad, Uvemochave, Letizin, aí você tem Letizin, e por último, Lo Yashav. Então você tem todos os contextos aí, ó. Você tem a palavra ratá aqui está com plural, sufixo, de rataim, que significa pecadores, tá? Isso aí é um adjetivo, tá bom? Eu expliquei para você o que é um adjetivo, tá? O adjetivo masculino sempre vai estar normal no texto, tá? E tem as outras formas de plural também, da questão do adjetivo, que é a questão do atributivo e também do predicativo, né? Aí você tem aí a palavra moshav, cadê? Moshav, palavra mochave, que significa tagarela, escarnecedores, tá bom? Tagarelas, escarnecedores, tá bom? Tagarelas, escarnecedores, tá bom? Aí você tem a palavra e a chave, que é sentar, que é o verbo, né, no tronco cal perfeito, também na terceira pessoa. Só para você entender aqui, deixa eu apagar aqui, a questão das vozes, tá, pessoal? As vozes, para você entender um pouquinho das vozes. Tem gente que não entende essas vozes. Essas três aulinhas que eu dei aqui do São primeiro, já dá para você ter uma noção muito boa, tá? Então, deixa eu fazer aqui. Ó, deixa eu botar a canetinha de volta. Isso. Ó. Aí você tem flexão da voz. Ó. Tem flexão da voz. Aí você tem a simples, voz simples, né? Aí você tem a voz intensiva e você tem a voz causativa. A voz causativa, tá bom, pessoal? Não sei, deu para pegar aí ou não? Vamos lá. Voz passiva, voz simples, voz intensa e voz causativa. Aí você tem a simples, geralmente expressa um estado ou qualidade do sujeito. Vou escrever aqui, qualidade do
sujeito, tá? Intensiva, enérgico, intensivo, do sujeito fazendo isso. Causativo, o sujeito pratica e leva alguém a praticar, tipo como se fosse reflexivo. Tá bom? Então, essas são as flexões das vozes simples, intensiva e causativa. Tá? Simples, o sujeito ou expressa o estado ou qualidade do sujeito. Intensivo, o sujeito pratica a ação energicamente. E causativo, o sujeito pratica ou leva alguém a praticar. Aí você tem a flexão da voz. Aí você tem a voz. Como é que tem essa voz? Aí tem voz. Aí tem voz. Deixa eu ver. Voz. Voz ativa. Aí você tem voz passiva e voz. Aí você tem o quê? Tronco cal simples. Aí você tem o cal. Aí você tem piele e você tem rifile. Ou seja, sempre na voz ativa, tronco cal, simples. Geralmente, qualidade do sujeito ou estado. Aí você tem piele, intensivo. Sujeito pratica intensamente ou energicamente. E rifile, o sujeito pratica e leva alguém a praticar. Isso aqui é mole, pessoal. Mole, tá? Pensa que é difícil, mas é só gravar. Aí na voz passiva, você tem quem? Você tem o tronco nifal. Nifal, tá bom? Seria simples. Pual e rofal. Aí você tem nifal, aqui é simples, tá? Expressa a qualidade ou estado do sujeito. Pual, energicamente. O sujeito pratica energicamente. E rofal seria o sujeito pratica ou leva alguém a praticar a ação. Por último, você tem a voz reflexiva, que é o hit pael, hit pael, hit pael, sempre, né? Quase sempre naquilo que nós chamamos de intensivo, né? Na intensivo. A gente chama de agente paciente, né? Na gramática. O agente paciente, ele pratica a ação ou leva alguém a praticar essa ação, né? Beleza, pessoal? Então, só para ter uma noção de verbos, né? Essa questão do verbo, flexão do verbo, passado, presente e futuro, para você não ficar boiando aí no Salmo primeiro, tá bom? Claro que nas nossas aulinhas nós somos mais didáticos, tá? Professor, mais didático, sim, mais didático. Tá para você aprender de fato, tá? Aqui é só um aperitivo. Lembrando que 68% dos zeros se encontram no tronco cal. É cal, não é cal. Cal é de passar na casa, tá bom? Então, as pessoas aí, tronco cal, querendo fazer exegese com grebraico. Não existe grebraico, tá, pessoal? Hebraico é hebraico, grego é grego, tá bom? Então, só para você ter uma ideia, então, geralmente, essa maioria aqui do tronco cal, ele sempre vai estar na voz ativa e na flexão simples, né, da voz, né? Então, a maioria, né? O piel, que é intensivo e voz ativa também, ele vai sempre apresentar um dagueche na segunda.
ó, um dagueche, na segunda consoante da raiz. Ou seja, é uma duplicação, né? Seria mais ou menos assim, ó, seria assim, assim e assim. Qual verbo aqui nós vamos usar? Vamos lá. A, aí você tem a, lá. Vamos lá. Falar, ler. Ou seja, vai duplicar essa aqui, tá? Essa duplicação, entendeu? No particípio, você vai acrescentar um meme, tá? Um meme no particípio, com um chivar. No complexo perfeito, na primeira consoante, ou seja, que você vai aplicar um rire, rire, ok? Tá fácil aí, pessoal? E no imperfeito, tem um chivar no sufixo, entendeu? É, vão ser sempre a na primeira, né, do radical, ou seja, a, uma a, e dagueche forte na segunda do radical. Ok, pessoal? Então, é só para vocês entenderem um pouquinho de verbo, né? Isso aqui é no pielho, tá, pessoal? No pielho, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Senão vocês ficam muito inteligentes, tá? Se tiver algum erro aí, pessoal, pode indicar aí depois, porque nós somos passivos a isso, né? Errar. Aqui não estou fazendo prova, né? Para ficar aqui morrendo até de tarde. Tá bom? Mas é isso aí. Vamos ler lá para nós pegarmos. Cadê? Deixa eu pegar aqui a setinha. Ó, Asherê, Raish, Asher, Lo, Halá, Baatzat, Rechaim, Uvederer, Hataim Lo, Amad, Uvemoshav, Letzin Lo, Yashav. Vamos lá, ler rápido agora. Ashire Raish Asher Lo Halar, Baat Zat Reshaim, Uveder Hataim Lo Amad, Uvemoshav Letzim Lo Yashav. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem, tá, da nossa aula. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, tá, a todos. Tá bom? Espero que você continue aqui no canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba estudos diários aí do professor Leonardo Andrade. Vamos lá, a bênção sacerdotal, Bicut Kohanim. Vamos lá, que é a minha. Yevarehe Adonai veish mereha, Yaé Adonai panav eleha veoneca, Issa Adonai panav assim leha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Lehitraot. E até mais, hein?